Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e o universo do bolsonarismo, especificamente envolvendo Flávio Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, tá meio confuso. E aqui eu vou explicar para vocês porque seria cômico se não fosse trágico. Como assim, Carlito? Trágico pro bolsonarismo, claro, né? Para nós, eu quero que eles se explodam. O governador de São Paulo notificou a defesa do Bolsonaro que queria visitar o ex-presidente da República na Papudinha, já que desde que o Bolsonaro foi preso inicialmente na Superintendência da Polícia Federal e agora na Papudinha, o Tarcísio ainda não tinha visitado o mito deles. E é o que acontece. Como o Tarcísio vem de um outro estado, precisa ter uma programação, no pedido de visita, ele precisa apresentar quando é que ele pretende visitar. Então ele fala, gostaria de solicitar a visita ao presidente da República o quanto antes, ou na data tal, ou confirma para mim que a data de visita seja liberada para tal dia, tal hora, enfim. Ele vai dizer ali, né, que ele quer visitar e dependendo do tipo de solicitação, ele pode até solicitar a visita para o dia X, né, que é o que ele vai solicitar ali. E é o que aconteceu. O Tarcísio de Freitas tinha combinado de visitar o Bolsonaro no dia 22 de janeiro, agora, quinta-feira, mais conhecido como amanhã. Tava tudo certo. O Tarcísio, inclusive, deu uma entrevista ontem, dia 20, e foi questionado sobre a visita dele pela manhã. Ele confirmou que iria sim visitar Jair Messias Bolsonaro, inclusive disse o seguinte, palavras do Tarcísio de Freitas: eu vou lá visitar um amigo, uma pessoa que eu tenho muita consideração. Vou lá manifestar a minha solidariedade, manifestar o meu apoio, ver se ele está precisando de alguma coisa e reforçar que ele vai sempre poder contar comigo. Isso aqui ontem, durante a manhã. Quando foi à noite, já saiu uma nota divulgada pela assessoria dizendo que Tarcísio precisava cancelar a visita ou adiar a visita para cumprimento de compromissos em São Paulo. E aí muita gente falou, Carlito, mas por que isso deveria ter acontecido? Por que isso aconteceu? Qual que seria o motivo desse cancelamento? Bom, o Flávio Bolsonaro tinha dado uma declaração para o Globo, especificamente para Luísa Mazzullo, dizendo que o Bolsonaro iria dizer para o Tarcísio que a reeleição dele em São Paulo era extremamente necessária, era fundamental e que a candidatura à presidência não seria uma possibilidade. Só que o Flávio não disse assim com essas palavras não, tá? Eu vou dizer para vocês como é que o Flávio disse na entrevista. Olha o que o Flávio disse sobre a visita. Tarcísio vai ouvir da boca de Bolsonaro que está fazendo um grande trabalho como governador de São Paulo e que sua reeleição é fundamental para a estratégia nacional de derrotar o PT. Eleições presidenciais estão descartadas para ele. Traduzindo, Flávio Bolsonaro deu uma entrevista para o Globo e disse que Tarcísio de Freitas não seria candidato à presidência da República porque ele e Bolsonaro tinham decidido. E aí a gente precisa lembrar que na eleição de 2014 o Tarcísio ficou sozinho, elegeu inclusive o Ricardo Nunes, sem ajuda praticamente do Bolsonaro. Ele tem contado com o apoio da grande mídia, tem contado com o apoio do mercado financeiro e tem inclusive tentado se vender para fora do Brasil como sendo um Bolsonaro 2.0. Tudo aquilo que o Bolsonaro tinha de ruim, supostamente o Tarcísio teria corrigido e teria de bom. Claro, isso é uma grandíssima balela. E é o que acabou acontecendo. Eu acredito que o Tarcísio decidiu cancelar a visita para mostrar para o Flávio que não é assim que funcionam as coisas. Que não é ele, Flávio Bolsonaro ou Jair Bolsonaro meramente, que está preso nesse momento, que decide o futuro político do Tarcísio. Por quê? Como eu disse, Tarcísio tem apoio da grande mídia, do mercado e de parte, inclusive, da coalizão de extrema-direita fora do Brasil. O que eu acho que aconteceu? O Tarcísio ficou extremamente incomodado com essa situação e decidiu cancelar. Por que eu estou chegando a essa conclusão? Porque muita gente falou, não, Carlito, mas ele pode ter tido um compromisso ali de última hora e por conta disso ele realmente não tenha conseguido ali reorganizar para poder visitar o Bolsonaro. Meu amigo, não é assim que funciona, sabe por quê? Quando o Tarcísio solicita a visita, ele fala que gostaria de solicitar a visita para tal dia, por exemplo. Claro, o ministro Alexandre de Moraes pode não atender o dia, a hora ou o período que o Tarcísio solicitou, mas ele pode dizer, queria solicitar uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro no dia 22 de janeiro. Inclusive o ministro Alexandre de Moraes tinha concedido a autorização, se não me falha a memória, quer ver? Se não me falha a memória, ontem mesmo também, dia 20. Deixa eu só confirmar aqui, Cadê? Para uma... Isso, que tinha confirmado ontem mesmo, se não me falha a memória.
Cadê? Deixa eu confirmar aqui. O encontro da quinta-feira havia sido autorizado hoje mesmo pelo ministro Alexandre de Moraes, ou seja, ontem mesmo tinha sido autorizado, após pedido da defesa do ex-presidente. Então, para fazer uma nova solicitação, o Tarcísio tem de mandar de novo ali a data que ele pretende, fazer uma nova solicitação. E detalhe, que é o que eu estou falando, que eu não acredito que o Tarcísio simplesmente descobriu que tinha uma agenda e não podia abrir mão da agenda para visitar Bolsonaro. O que acontece? Quando o governador realmente não sabe de toda a agenda de cabeça, isso é um fato, por isso que tem assessoria, por isso que tem as secretarias para ajudar ele. Mas quando ele vai fazer um tipo de viagem como essa que estava prevista para ele visitar Bolsonaro em Brasília, a primeira coisa que ele faz, se ele não estiver com a assessoria dele, é pegar o telefone, ligar para a assessoria e falar, ó, tô pretendendo visitar o ex-presidente Bolsonaro, como é que tá a minha agenda? E aí a assessoria vai falar, governador, a sua agenda tá tranquila entre o dia tal e o dia tal, ou no dia tal o dia inteiro, no dia tal no turno da manhã, no dia tal no turno da tarde, no dia tal no turno da noite. Então não, meu amigo, não tem como um compromisso aparecer simplesmente do nada na agenda do Tarcísio para que ele simplesmente decida cancelar a visita que ele tinha solicitado à justiça a Bolsonaro. Sabe por que eu estou falando isso? Para que o Tarcísio, por exemplo, agora solicite de novo, para que ele possa visitar, Bolsonaro de novo, não é só ele remarcar a visita. Ele tem de solicitar uma outra autorização ao Supremo Tribunal Federal. Não é meramente, autorizou visitar dia 22, dia 22 eu não posso, mas eu vou dia 23. Não é assim. Ele tem de solicitar uma nova visita. Por isso que eu estou dizendo para vocês que, para mim, esta é uma resposta, não é indireta não, tá? É uma resposta direta do Tarcísio que é tipo assim, peraí, vocês acham que vocês mandam em mim? Vocês acham que eu vou fazer o que vocês querem? Eu não preciso mais de vocês. É essa a ideia que eu acho que o Tarcísio quer vender. Tanto que vocês vão lembrar que o Tarcísio não tinha declarado nenhum apoio a Flávio Bolsonaro inicialmente, quando o nome do Flávio Bolsonaro foi confirmado como o sucessor do Bolsonaro. Depois o Tarcísio deu uma entrevista bem acanhada, né, mostrando ali um apoio envergonhado à candidatura do Flávio Bolsonaro. E agora a gente está vendo toda essa situação no entorno do Flávio, que tem sido afoito na minha análise também, porque para mim essa fala do Flávio é uma fala que tenta humilhar o Tarcísio. Eu não estou aqui defendendo o Tarcísio porque eu estou pouco me lixando pro Tarcísio, mas o Flávio dizer o seguinte, eleições presidenciais estão descartadas para ele. Quem decide isso é o Bolsonaro e o Tarcísio, e o Flávio? O Tarcísio não decide o próprio futuro? Seria isso? Ainda mais o Tarcísio aparecendo em várias pesquisas para a presidência da República, pontuando melhor que o Flávio Bolsonaro. O Tarcísio deve ter se sentido ofendido com relação a isso. E talvez o próprio Kassab tenha falado, olha, não vá não, não perca seu tempo. Eles estão querendo te humilhar, que é isso que aconteceria, creio eu. Assim que o Tarcísio saísse da cela do Bolsonaro, o Flávio daria uma coletiva e ia falar, o presidente Bolsonaro deixou claro aí para ele, tô falando como se o Flávio estivesse falando, né? Deixou claro para ele que o compromisso dele é com São Paulo, o candidato sou eu e acabou. E vamos deixar essa história de que Tarcísio é o candidato como página virada que ele não será. É isso que eu acredito que o Flávio ia tentar fazer. E o Tarcísio, sendo orientado, eu não acredito que o Tarcísio teve essa genialidade de falar, uau, ele quer me enganar, quer me humilhar e eu vou simplesmente fazer isso ou aquilo. Eu acho que os assessores do Tarcísio e os estrategistas de campanha do Tarcísio falaram, opa, isso é uma armadilha, vão tentar lhe constranger lá. Dizer que o seu futuro não depende de você, depende deles, eles já decidiram. Deixa aqui o seu comentário se você também acha que Tarcísio cancelou a visita por conta disso. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Grande abraço, meu amigo e minha amiga. E até a nossa próxima análise aqui na Revista Fora amanhã. Tchau!